a gente falava sobre torção, né? Então, lá tá tudo explicadinho. Como que funciona a questão da torção, né? Qual que é o tipo de esforço, né? Que é o momento torsor, representado pela letrinha T, né? Ou também chamado de torque. Então, tá tudo explicadinho lá. A gente falou sobre o ângulo de torção, né? Foi deduzido as equações. Falamos sobre tensão na torção, tensão de cisalhamento. E aí a gente viu que segue aquele mesmo conceito da flexão, né? Que quanto mais distante da linha neutra, do centro de gravidade, maior é a tensão. Né? Depois a gente passou para ângulo de torção, deduzimos a equação do ângulo de torção. Tá tudo lá. Então tá explicadinho, olha, o ângulo de torção aqui, ó. Torque vezes L dividido por G, que é o módulo de rigidez, vezes J, que é o momento de inércia polar. Fizemos mais exercícios, tá? Vocês disseram que não tem nenhuma dúvida. E agora a gente vai falar um pouquinho, depois, para finalizar a aula, nós falamos sobre eixos maciços não circulares. Então, todos os outros tipos de eixo, por exemplo, eixo quadrado, eixo triangular, eixo em formato, né, da seção transversal elíptica. Então, tá tudo lá na videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre dimensionamento de eixos, tá? Levando em consideração alguns parâmetros como potência, como frequência, né? Vou mostrar para vocês o que a gente vai começar aqui hoje, olha. Projetos de eixo de transmissão. O que é um eixo de transmissão? Né? Quando a gente fala sobre torque, pessoal, torque é basicamente a maioria das situações em que o torque é aplicado são em eixos. E esses eixos, eles promovem, né, movimento. Se a gente observar aqui, ó, deixa eu colocar um ponteiro aqui para mostrar para vocês. Se a gente observar, igual a setinha está mostrando aqui, olha, nós temos um eixo, olha aqui o eixo, ó, aqui está o eixo, né? E aí esse eixo, o motor gira esse eixo e esse torque, né, esse movimento é distribuído aqui para as rodas. Aqui a gente tem o diferencial, né? Não sou especialista, mas né, o diferencial que joga esse movimento de rotação aqui desse eixo e faz rotacionar essa roda de cá e essa roda de cá. A gente pode ver que esse aqui é um carro, né, o chassi do carro com tração traseira, né? Se eu não me engano, tá, pessoal? Mas eu acho que é assim, olha, aqui o motor tá na frente, então tração traseira, tá bom? Aqui, olha, aqui é basicamente, né, só essa parte aqui, olha, tá sendo mostrado aqui. E aqui, pessoal, é um outro uso, né, da rotação de eixos, muito utilizado, que é na agricultura. O trator, ele tem um ponto, né, um torque aqui, né, um ponto de giro aqui, tá? Esse ponto, ele tem né, a gente acopla os implementos agrícolas aqui e transporta do motor, transfere, na verdade, do motor do trator, tá? Esse movimento que está aqui, tá? Para esse eixo e esse eixo transfere o movimento para esse implemento agrícola. Tá? E aí o implemento, aqui a gente tem vários tipos de implementos. Por exemplo, isso aqui eu imagino que seja alguma roçadeira, alguma coisa assim, né? Que passa, aqui embaixo tem uma lâmina que gira, né? Essa lâmina, ela gira e vai cortando o mato em que o trator vai passando aqui. Então tem vários tipos de implementos. Coleitadora, plantadora, então tem tudo, né? Todos os implementos agrícolas eles são movidos, vamos dizer assim, a partir de um eixo que está ligado nesse pontinho aqui do trator, tá? E aí a gente precisa projetar esses eixos. Como que nós vamos projetar esses eixos? Com base em alguns parâmetros. Quais parâmetros são esses? Olha aqui, pessoal, ó. As principais especificações a serem observadas no projeto de um eixo são potência. Qual que é a potência que eu tenho que transmitir? Né? Velocidade de rotação, isso aqui são os mais importantes, né? Além disso, a gente também tem que pensar no torque, tá? Veja bem, pessoal, dependendo do implemento que tiver aqui, se for um implemento muito grande ou se for um carro muito pesado,
A potência ela é muito importante, porque se a potência ela for pequena, eu não vou conseguir movimentar esse implemento de maneira adequada, nem esse carro, né? Além disso, se a velocidade de rotação for muito pequena, não adianta nada eu ter uma faca muito afiada que ela vai passar devagarzinho, não vai cortar nada. Então, a potência, né, principalmente a potência e a velocidade de rotação, são parâmetros, são os mais importantes parâmetros para a gente fazer o projeto dos eixos de transmissão. O que a gente tem que pensar? Selecionar o material adequado, né, como projetista. As dimensões da seção transversal, né, para o material, para o nosso eixo não torcer, não entrar em ruptura, né? Respeitar as tensões de cisalhamento máximas admissíveis, a gente sempre faz isso. E aqui estão as equações que a gente utiliza para correlacionar todos esses parâmetros. Olha, potência, torque, velocidade angular, aqui a frequência. Basicamente, pessoal, olha, a gente sabe que, né, isso já é elementar, lá desde o ensino médio a gente já sabe disso, que potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. A velocidade angular nada mais é do que 2π vezes a frequência, né? 2π vezes a frequência. Se eu pegar essa velocidade angular aqui e jogar nessa equação, a gente chega nessa equação aqui, olha. Em que, né, se eu colocar o t em evidência, vamos dizer assim, se a gente fizer em função de t, melhor dizendo, nós temos que torque é a potência sobre 2πf, né? E dessa forma aqui, pessoal, eu não consigo dimensionar, ou seja, falar qual que é o tamanho desse eixo, qual que é a dimensão desse eixo, qual que é o diâmetro, o raio desse eixo. E aí a gente utiliza essa equação aqui, olha. Essa equação é J, que é momento polar, sobre C. C a gente já sabe, né? Olha, C geralmente é o raio, né, externo aqui. Mesmo se a gente tiver um eixo vazado, essa dimensão aqui, olha, daqui até aqui é C, né, que é o nosso raio externo, vamos dizer assim, que é igual a T sobre tensão máxima ou tensão admissível. Igual a T sobre tensão máxima ou tensão admissível. Depende do que o exercício fornecer para a gente. Como unidades, olha, potência é watt, né? Tem algumas conversões que a gente pode fazer. Torque, Newton vezes metro. Velocidade angular, rad por segundo. Hertz, também. Frequência, desculpa, Hertz, ou RPM, a gente também consegue converter. O momento polar de Lércia, nós já aprendemos a fazer ele, né? O raio, o C é o raio do eixo circular, né? O raio externo. E a tensão máxima é a tensão de isolamento máxima ou admissível. Aqui eu trouxe algumas informações, olha que bacana, pessoal. Tem alguns elementos de máquinas, né, alguns parafusos, que eles trabalham de maneira adequada quando a gente aplica o torque adequado nele. Tem parafuso que se a gente aplicar um torque muito grande, né, ele não trabalha adequadamente, ou então ele vem a romper. Isso a gente não quer que aconteça. Imagina um motor, eu aperto muito um parafuso e ele rompe, né, porque eu apertei demais. Né? Eu apliquei um torque, quando eu falo apertei demais, estou falando de modo assim, coloquial, né? Mas eu apliquei um torque muito elevado naquele parafuso, né? E aquele parafuso ele não aguentou e rompeu, tá? Por cisalhamento. O que acontece? Existe um equipamento, olha aqui, mostra pra gente qual é o torque que está sendo aplicado ali, tá? Dependendo da especificação do fabricante daquele objeto, ele vai falar, ó, o torque adequado é de 2.000 newtons vezes metro. A gente coloca aqui 2.000, né? Assim que chegar em 2.000, emite um som, a gente para de apertar, né? De aplicar o torque, tá bom? Aqui tá falando, olha, são acionados LEDs verdes, vermelho, então se tiver muito ou pouco, a gente consegue também entender, né, e controlar a aplicação desse torque por esses LEDs, tá bom? Aqui as conversões, pessoal, olha que bacana. Ó. A potência ela pode ser dada em watt, horsepower, né? Ou cavalo vapor. Ó, um watt, olha, ele é dado por, né, 1 joule por segundo, que é igual a 1 newton vezes metro por segundo, ou 1 kgm quadrado por segundo ao cubo. Isso aqui a gente usa menos, tá? Horsepower também tem as suas conversões. Olha, 1 horsepower é igual a 745 watts, tá? Que é igual a 550 FT vezes libra força por segundo.
tá? E um cavalo é igual a 0,9863 HP, que é igual a 735,5 watts. Notem que o cavalo e o HP eles são muito próximos, tá? Eles são muito próximos. Ó. Um HP é praticamente um cavalo, mas tem essa diferencinha aqui. A velocidade angular, né, o símbolo é o ômega, tá? 1 rádio por segundo, que é igual a 2π. Quer dizer que é uma volta, tá, pessoal? 2π 360, né? Π é 180, 2π 360. Frequência é hertz. 1 hertz é igual a 60 RPM, quer dizer que é um ciclo, vamos dizer, um ciclo por segundo. Um ciclo por segundo dá 60 rotações ou 60 ciclos por minuto. Tensão a gente já conhece, né? 1 Pascal aqui está em função de PSI, né? Ou IKSI. E o torque é dado em Newton vezes metro. Algum problema, alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então vamos para o exercício, que eu acho que é o que a gente entende melhor. Ó, o primeiro exercício fala o seguinte. No whiteboard. Dia 3, né? 3 do 11, 21. Tá acabando, né, gente? Fui andar de carro ontem, as lojas já estão todas com enfeite de Natal. Passa rápido, né? Graças a Deus. Vamos lá. Ó. Qual a dimensão do diâmetro do eixo que deverá ser utilizado para o rotor de um motor de 5 HP que opera a 3.600 RPM se a tensão de cisalhamento não deve exceder 60 megapascal no eixo? Beleza. Se a gente ler desse jeito, a gente não entende nada. Então, basicamente, tem um eixo acoplado no motor. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, gente. Na folha eu já desenho mal, aqui então nem se fala, né? Porque aqui é horrível de desenhar. Mas vamos tentar. Vamos pensar que isso aqui é um motorzinho, tá? E aqui a gente tem um eixo. Aqui a gente tem um eixo, aqui nesse motor. Qual a dimensão? A gente quer saber o seguinte, olha, a dimensão, tá? Vamos pensar aqui no diâmetro desse eixo. Aqui está o motor, tá? Para quem foi difícil aí de vocês entenderem que isso aqui é um motor. Isso aqui é um eixo. Tá? Qual que é o diâmetro do eixo, né? Para um motor. Então, vamos lá. A potência é igual a 5 HP, né? Que opera a 3.600 RPM. Então, a frequência, né, é o número de ciclos por segundo. Então, 3.600 RPM, tá? Se a tensão de cisalhamento admissível é igual a 60 megapascal. Então, eu quero saber o diâmetro, pessoal. Se a gente lembrar das equações, vamos voltar aqui só para vocês verem, olha, o que eu tinha mostrado para vocês. Se a gente voltar aqui nas equações, a gente sabe que se eu utilizar ó, essa equação e essa equação, eu vou conseguir determinar esse C aqui, né? Se eu determinar esse C, eu multiplico por 2 e sei qual que é o diâmetro. Porém, eu não consigo jogar nessa equação aqui direto, porque eu preciso encontrar o torque. O torque não foi dado. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Torque é igual, né? Torque é igual a potência sobre 2πf, gente. Isso. 2πf. Tá? Aí, é o seguinte. Para entrar aqui nessa equação, a potência ela tem que estar em watts, né? E a frequência tem que estar em hertz. Para a potência estar em watts, olha, aqui deixa eu lembrar vocês, olha. 1 HP, quanto que é? Alguém lembra? Eu tenho anotado aqui, é 746 newtons vezes metros por segundo, que no caso é watts, tá? Então, ó, nesse caso aqui,
a potência é igual a 5 vezes 746. Potência é igual a quanto, pessoal? Vocês que me ajudam aí. 3.730. 3.730 newtons vezes metro por segundo, que é a mesma coisa de watts, tá? E, vamos lá agora, frequência. Ó, a frequência não, né? 1 Hz. 1 Hz, opa, é igual a 60 RPM. Então, nesse caso, a gente sabe que a frequência é igual a 3.600 dividido por 60, frequência igual a 60 Hz. Vocês concordam? Sim. Agora a gente consegue trabalhar aqui, ó. Torque é igual a 3.730 dividido por 2 π vezes 60. Só para vocês entenderem, pessoal, olha, as unidades, olha, aqui em cima a gente tem Newton vezes metro por segundo, dividido por Hertz, é 1, né? 1 sobre segundo, então corta esse com esse. Torque, ó, ficou Newton vezes metro. Quanto que deu? 9,89. 9,89 Newton vezes metro. Aí. Agora, a gente pode passar para a etapa, né, que realmente importa, que é determinar o C, e a partir do C a gente determina o diâmetro desse eixo, né? Como que fica a equação, pessoal? Ó, a equação que foi apresentada é J sobre C é igual a torque sobre tensão admissível. Agora vamos ver se vocês assistiram a aula mesmo, né? Qual que é a equação do momento polar de inércia para um eixo circular? Pi C a quarta sobre 2. Oh, beleza, show de bola, é isso aí mesmo. Pi, Só C a que aí ele quarta. não deu. A gente tem que descobrir o externo e interno ou não? Ou é Nesse caso é sólido? sólido, né? Como não falou Sólido, nada, né? é sólido. Dividido por C é igual a 9,89 dividido por, aqui ó, 60 vezes 10 a sexta, que é a tensão admissível. Nesse caso aqui, olha, vai ficar assim. Pi vezes C ao cubo, né? Corta esse com esse aqui, dividido por 2, que é igual a 9,89 dividido por 60 vezes 10 a sexta. Quanto que dá o C? Alguém? Professor, meu deu 0,0047. Então deu, só para entender. Meu aqui deu, só para ver se está igual, 4,72 vezes 10 a menos 3 metros, é isso? Isso. Então quer dizer que o meu também deu isso. Então quer dizer que o diâmetro tem que ser maior ou igual a 9,44 vezes 10 a menos 3 metros. Exercício resolvido. Beleza? Otávio? Professor, Uhum. então, o meu C deu isso. Esse Φ seu é o porquê mesmo? Isso aqui é o raio, né?
O C é o raio, né? E o Ah, exercício, tá, e o tá. exercício Sim, pediu o diâmetro, qual a dimensão do diâmetro. diâmetro. Entendi. Tem não, certo. Beleza. Entendeu? Sim, sim, só confundi. Vamos para o próximo. Vamos lá. Ó, um eixo que consiste em um tubo de aço com 50 milímetros de diâmetro externo deve transmitir 100 kW de potência, girando a uma frequência de 20 Hz. Determine a espessura do tubo, ele quer saber a espessura, tá, gente? Não esqueçam disso. Que deverá ser utilizado de modo que a tensão de cisalhamento não exceda 60 megapascal. Seguinte, olha, ele tem um eixo assim, ó. Vamos lá. Ele tem um eixo assim, tá? O eixo. O eixo está aqui. Aí, deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui. Então, esse aqui é o eixo, né? Esse eixo tá horrível. Professor, eu tenho Oi. uma dúvida. Na aula passada, você falou de 97%. Como é Uhum. que eu vou explicar isso? 97% da resistência, né? Então, aí a parte de fora, né? Externo, né? Aham. Então, 97. eu posso. Se eu tiver um tubo vazado igual esse aí, 97% é essa parte que você está colorindo, né? Isso, dessa parte que eu tô colorindo. Desde que, né, esse 97% é o seguinte, se pela análise que foi feita naquele exercício, é com a metade do raio, né? Por exemplo, daqui até aqui é R, daqui até aqui é R sobre 2. Se você Mas eu não variar posso isso, considerar para qualquer eixo? não, aí varia, depende da espessura, né? O Ah, tá. 97% é para a espessura de R sobre 2. Mas o que eu queria mostrar lá é o seguinte, é que a parte de fora resiste muito, 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 muito mais do que a parte de dentro. Entendi. Para não Entendeu? correr o risco de quebrar, né? Isso, por isso que a gente pode usar eixo vazado, né? Nem sempre a gente precisa usar eixo sólido. Certo, entendi. Então, olha o que que ele quer saber, pessoal. Ele quer saber, ó, a espessura. A espessura T nada mais é do que C1 menos C2, certo? Não é, ó, a espessura T, não é isso? Isso aqui é T, ó. Vocês concordam comigo? Que T é igual a C1 menos C2? A espessura do eixo? Sim ou Sim. não? Beleza. Então, eu preciso encontrar, ó, C1 eu já tenho, né, que foi dado, olha, 50 milímetros de diâmetro. Então, C1 é metade disso, eu preciso encontrar C2. Vamos lá. Para encontrar C2, a gente precisa utilizar essa equação aqui. Opa. Preciso utilizar essa equação aqui, ó. J sobre C, no caso aqui C2, né? É igual a torque dividido por tensão admissível. Só que eu não tenho torque. Para encontrar o torque, a gente precisa utilizar aquela equação. A torque é igual a P sobre 2πf. Tá? Todas essas informações foram dadas aqui, não precisa nem de conversão. Olha. Torque é igual a potência 100 vezes 10 ao cubo, porque é quilonewtons, tá? É quilonewtons, é porque é quilowatt, desculpa, dividido por 2 π, e a frequência foi dada também em hertz, 20 hertz. Torque é igual, quanto dá isso, gente? Setecentos e noventa e cinco 795,77. 795, vou 0,8 então, né?
newtons vezes metro. Tá aqui. Agora, é o seguinte. Vamos usar essa equação aqui, ó. J, né? J sobre C2, né? É igual a T sobre tensão admissível. Como que é o momento polar de inércia para um eixo vazado? Π vezes C externo a quarta menos C interno a quarta sobre 2. Na verdade, Isso. aqui eu estou chamando de isso. Aqui eu estou chamando isso. C2, né, que é o externo, a quarta, menos C1, que é o interno, a quarta, dividido por 2, dividido por C2, tá, que é o C interno, que é igual ao torque 795,8, dividido pela tensão admissível, que não pode ultrapassar, ó, não pode exceder 60 megapascal. 60 vezes 10 a sexta. Ó, isso aqui, pessoal, é o seguinte, vai ficar assim, olha. Pi sobre pi que multiplica C2 a quarta menos pi que multiplica C1 a quarta dividido por 2 C2. Então, quer dizer que isso aqui a gente pode cortar. É igual a 795,8 dividido por 60 vezes 10 a sexta. Então, esse corta com esse, né? Ó. Aqui fica o cubo. Gente, já que vocês estão com a calculadora aí, quanto que dá o C2? Desculpa. Quanto que dá o C1? O C2 a gente tem, né? Aqui, eu vou até fazer mais uma... Vou desenvolver mais um pouquinho aqui, porque eu não tinha jogado o C2, vai ficar assim, ó. Pi que multiplica 0,025 ao cubo menos π c a quarta, né, isso aqui dividido por 2, é igual a 795,8 sobre 60 vezes 10 a sexta. Né, porque o C2 é 25, porque o diâmetro que foi dado, olha, 50 milímetros. Aqui é C1 a quarta. C1 a quarta. Quanto que vale C1? Só para ajudar vocês, eu encontrei 0,026. 0,0206 metros. Alguém mais encontrou isso? Para resolver essa equação, eu acho que vocês poderiam multiplicar, né, isso aqui, tudo que está depois do igual por 2, né? Resolve essa parcelinha aqui, faz isso que vocês multiplicaram por 2 menos essa parcelinha aqui, né, do 0,025, depois encontra o C1. Eu achei 0,05. 0,05? Vou refazer aqui. Não, vamos lá. Ih, eu não tenho calculadora aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Quanto que dá isso aqui, Laila? Vamos fazer aqui junto. Ó. Quanto que dá π vezes 0,25 ao cubo? Ih, eu achei 0,64. Então vamos devagar. Quanto que dá isso aqui, ó? 0,025 ao cubo.
vezes π. 0,049. 0,49. Ok? Menos π C1 a quarta, que é igual. Agora faz assim para mim, ó. 795,8 dividido por 60 vezes 10 a sexta. Vezes 2. Dá 2,65 vezes 10 a menos 5. 2,65 vezes 10 a menos 5. Tá. Agora faz 2,65 menos 0,049. Tá errado esse 0,49 aqui, não sei. Faz de novo, ó. 0,025. Tá, deixa, vamos lá. Vamos ver se tá certo. Agora faz. Vai ficar assim, ó. Menos π C1 a quarta é igual 2,65 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,049. Dividido não, desculpa. Menos π C1 a quarta, que é igual, né? Agora, 2,65 vezes 10 a menos 5 menos 0,049. Quanto que vai dar? Menos 0,0489. 0,0489. Agora, divide por π, né? Esse menos com esse menos corta. Divide por π e Dá tira... Quanto que deu o seu C1? Então, agora eu vou levar aqui, peraí. Pai, tá dando 1, professor. Deu 0,35 aqui. Não pode. Uai, o meu deu 1. Não pode. Ah, eu acho que eu sei onde está o erro, né? Claro, né? Isso aqui não pode ser feito nunca, olha. Por que a gente fez isso aqui? A gente não, eu, né? Aqui, ó. Isso aqui não pode ser feito de jeito nenhum. Ó. Aqui está o erro, né? Aqui. A gente tirou isso. É 2C2. Faz sentido nenhum, né? Não sei se eu quis colocar em evidência ali, viajei, né? Toma cuidado. Aqui é 2C2, 2C1. 2C2 aqui, ó. Que no caso do C2 é 0,025. E 0,025. Agora tem que dar certo. Então isso aqui já não é 0,49 mais. Vamos de novo, ó. Quanto que dá? 0,025 a quarta vezes π. Um 23 vezes 10 a menos 6. 1,23 vezes 10 a menos 6. Esse daqui não é 2,65 também. É 2, agora multiplica esse valor aqui, ó, por 0,025. Só pra gente... Agora vai dar certo. De onde, professor? Ó, 2,65. Bom, só para vocês entenderem, ó. Antes a gente pegou, dividiu 795,8 por 60 vezes 10 a sexta. Vezes 2, vocês falaram para mim que encontrou 2,65 vezes 10 a menos 5. Não foi isso? Isso. Só que a gente precisa multiplicar também por 0,025. Então pega esse valor aqui, olha. 2,65 vezes 10 a menos 5 vezes 0,025. Quanto vai dar? Professor, a gente não tá querendo saber o C2? C1, que é o menor. Eu fiz o seguinte, eu multipliquei 2 por 0,05. Não, o 2 vezes 0,025, aí dá Certo. 0,05, Uhum. vezes 1, 33, 13 vezes 10 a menos 5, aí dá 6,65, 65. 6,65 vezes 10 a menos 7, né? Isso. Tá. Agora, vamos fazer a subtração aqui, ó.
Vamos fazer a subtração aqui. Quanto que dá 6,65 menos 1,23 vezes 10 a menos 6? Dá menos 5,65 vezes 10 a 7. menos 7. Menos 7. Quanto que dá C1? Zero vírgula 0206. Isso. 0,0206 metros. Então tá igual. Ô, Laila, só para você entender, a gente tem esse valor aqui, que é o C1, que é o C2, tá? E esse daqui é o C1 que a gente não tem ainda. Certo? Isso aqui ele é vazado no meio. E ele é cheio de material aqui. Tá? Ok? Ok. Beleza. Agora, desde o começo a gente queria saber era isso aqui, olha, ó. Que é a espessura. Qual que é essa espessura aqui, né, Laila? Ó. Que espessura que é essa? Essa espessura T. Ó, T nada mais é do que C2, que é o maior, né? Menos o C1. A espessura aqui é igual ao C2, 0,025, tá? Que é a metade do diâmetro que foi dado, diâmetro de 50, menos 0,026. T igual a 0,0 quanto, gente? 0,004. 44, né? Isso. Metros. Só que é o seguinte, como que você vai especificar um diâmetro, né? Desculpa, uma espessura de tubo de 4,4? Então, ó, esse é o resultado que a gente encontrou, né? Só que o valor que a gente utiliza vai ser o quê? 5 milímetros, mais próximo, né? Mais próximo acima. Tá bom? Certo? Certo. Entendido? Beleza. Tranquilo. Vamos lá, mais um. Ih. Ó. Enquanto o eixo... deixa eu buscar ele aqui, né? O eixo vazado. Ó. Enquanto o eixo vazado de aço, que é esse daqui, rotaciona a 180 RPM, então a frequência 180 RPM. Se a gente quiser passar para hertz, né? Frequência é igual. Se eu sei que 1 Hz é igual a 60 RPM, a gente sabe que aqui nós temos 3 Hz. Algum problema para converter, pessoal? Eu sei que para fazer 1 Hz, tá? São 60 rotações por minuto. Eu tenho 180 rotações, vai dar 3 Hz. Uma medida estroboscópica indica que o ângulo de torção é igual a 3 graus. O ângulo de torção a gente já estudou, né? Na aula passada, 3 graus. Sabendo que G, módulo de rigidez, é igual a 77,2 gigapascal, determine letra A potência transmitida. A potência transmitida. Então, a gente quer saber a potência. Para determinar a potência, eu tenho que utilizar essa equação aqui, olha. Potência é igual a 2πf, né? Só que é o seguinte, o torque também não foi dado. Não foi dado nem o torque, nem a potência. Aí eu pergunto para vocês, como nós vamos encontrar o torque aqui agora?
com os dados que foram fornecidos. Do Hein? J? O J a gente não consegue, a gente não tem torque, né, na equação do J. O J é só C1 e C2 no máximo. Torque é igual a G. E a deformação desse deslizamento? Não, né? Ó, foi dado isso aqui, ó. Qual que é a equação do ângulo de torção? O ângulo de torção é igual. Quem lembra? Ó. Ah, outra coisa que foi dado também, o L, ó. 5 metros. Ó, T vezes L dividido por G vezes J. G vezes J. O ângulo de torção, só que é o seguinte, pessoal. Nessa equação do ângulo de torção, ele entra como grau ou como que ele entra? É Vai entrar em radianos. radiano. Radiano. Como que eu vou transformar isso aqui, ó? Ó, π é igual a 180 graus. Se eu tenho 3 graus, quanto que eu tenho aqui em x? 3 graus equivale a quantos rad? Então, o ângulo de torção foi de quanto? Faz essa conversão aí, por favor. Zero vírgula 052. Isso. Beleza. Com essa equação, a gente encontra o torque. 0,052 é igual ao torque que eu quero encontrar, o L, 5, o G, 77,2, vezes 10 a nona, né, que é giga, vezes o J. O J, a gente poderia já encontrar ele antes aqui para facilitar a nossa conta, né? Ó, o J é igual a π que multiplica C2 a quarta, opa, 2 a quarta menos C1 a quarta, dividido por 2. J é igual a π. O C2, olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Aqui foi dado o seguinte, ó, que o diâmetro é igual a 60 milímetros. Então, a gente sabe que, né, vamos chamar isso aqui de diâmetro 2. C2 igual a 30 milímetros. O diâmetro do furo interno, né, vamos chamar ele de 1, é igual a 25, foi dado ali no exercício, né? E o C1 igual a 12,5 milímetros. Quer dizer que nós temos aqui que o C2 vai ser 0,03 a quarta menos 0,025 a quarta dividido por 2. Quanto que vai dar o J? Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Essa parte? Essa parte que vocês Pessoal, dá entenderam? um zoom lá na foto. Que Opa. eu... Aqui deu 1,23 vezes 10 a menos 6. 1,23, beleza. Certo, Otávio? Entendeu? Entendi. 1,23 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. 10 a menos 6. Opa, então 10 a menos 6. Aqui, ó, a gente encontrou, então, esses dois valores, né, que vão ser importantes para a nossa conta. Primeiro, 0,052 rad, tá? Vou colocar o rad ali. E momento polar de inércia, que é rad, ó. Beleza. O J
1,23 vezes 10 a menos 6. Torque é igual a 990,75. 987, né? 990, quanto? Ah, eu achei 75. Então, 8, né? Newton vezes metro. Beleza. O que o exercício está pedindo? Letra A, potência, né? Encontrado aqui o torque, agora fica fácil, ó. Depois que a gente encontrou o torque, vai ficar, ó, 990,8 é igual à potência que eu quero encontrar, dividido por 2 π, né? O F é 3 Hz. Potência igual a 18,7 quilo. watt. Isso. 18,7, né? 18.700 quilowatts. Beleza. E agora a letra B. Agora a letra B. Vamos ver o que ele pede. Letra B. A máxima tensão de cisalhamento no eixo. Tranquilo também, né? Ó. J sobre C2, tá? É igual a T vezes... Professor, esse C é o C total? Isso, é o C maior, né? O, maior, o C total, isso. C externo, vamos dizer assim. Ok? Então a gente sabe, ó, que 1,23 vezes 10 a menos 6 sobre o C2, 0,03 é igual ao torque 990,8 dividido pela tensão admissível. É isso que ele está pedindo. Tensão admissível igual a 24 mega? isso. Eu encontrei, né? 24,1 Isso, também achei isso. megapascal. Lá ele encontrou isso? Sim. E aí, gente, dúvida? Acho que não. É Não. basicamente assim, essas duas equações aqui, olha. Ó, essa e essa. Só que nesse caso, como foi fornecido outros dados, né? A gente também utilizou essa do ângulo de torção. Essa Professor, daqui. eu só quero que volta nesse desenho aí, desses Uhum. diâmetros aí. Olha lá. Esse 60, eu pego o raio do centro até a parte externa, O né? 60 é de cima até embaixo, ó, daqui até aqui. É Então, aí ele tudo. fica bem no centro até a parte externa, É o certo? diâmetro. É de baixo até em cima. Ó, Então, aí o 30 fica o do, 30 do ficaria daqui, centro ó. do vazado, né? Isso, até aqui, ó. Isso aqui é Sim. 30. E o outro, é a parte em rosa aí, né? É como se fosse isso aqui, ó. Pera aí. Como se fosse assim, ó. Beleza. Aqui, ó. É como se fosse assim. Ó. Daqui até aqui, a gente tem o quê? 60. Pera aí. Até aqui a gente tem 60. Só pra você entender, tá?
60. Daqui até aqui, 25. Opa. Segura. Aqui, 25. É o círculo interno, né? Isso, 25. Aí, o que é o 30 e o que é o 12,5, né? Esse aqui é 25. Ó. Daqui, que é o centro do círculo, até aqui, a gente tem o quê? 12,5. Daqui até circunferência externa, a gente tem 30. 12,5 metade de 25 e 30 metade de 60. Entendido? Certo, certo. Certeza, Laila? Sim, tá. Ok. Então tá. E, para a gente finalizar, vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Ó, ficou pequeno aqui, mas não tem problema não. Seguinte, gente, ó. Vou pegar aqui também o... Olha. Um tubo de aço de 72 milímetros, tá mostrando aqui, ó. Diâmetro desse tubo, olha. 72 milímetros. De diâmetro externo, tá? Deve ser utilizado para transmitir um torque, aqui já informou o torque, ó, 2.500 newtons. Então, um eixo, né, no caso aqui um tubo de aço, vai ser utilizado para transmitir um torque de 2.500 newtons vezes metro. Ele tem 72 milímetros de diâmetro externo. Não pode exceder, olha, sem exceder a tensão de isolamento admissível, que é de 55 megapascal. 55 megapascal. Há disponível para uso uma série de tubos com diâmetro externo de 72 milímetros. Então, assim, tem no mercado um monte de tubo de 72 milímetros, né? Só que esses tubos, eles variam a espessura. E essa espessura, olha, sabendo que a espessura da parede dos tubos disponíveis variam de 4 milímetros a 10 milímetros em incrementos de 2 milímetros. Escolha o tubo mais leve que pode ser utilizado. O que quer dizer, pessoal? Que ele tem um tubo de 72 com diâmetro, com espessura. Ó, o mercado tem diâmetro de 72 milímetros externo, com espessura de 4, com espessura de 6, porque fala que é um incremento de 2 milímetros, com espessura de 8 e com espessura de 10. Ele pergunta, qual que é o... Se eu pudesse escolher livremente, qual que seria o mais leve, pessoal? Desses aqui, qual que seria o mais leve? De 4. De 4. Só que a gente tem que ver se o de 4 atende, né? O que ele pede, então? A espessura. De novo, ó, espessura é igual ao C2 menos o C1. O C2 a gente sabe, não sabe o C1. Precisamos encontrar o C1. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui, J sobre C2 é igual a T sobre, tensão admissível. Nem preciso utilizar a outra equação. Vai ficar assim, ó. J, π, que multiplica C2 a quarta menos C1 a quarta, dividido por 2, aí aqui, 2 vezes o C2 aqui de baixo, tá, pessoal? Já tô 2 vezes o C2, que a gente sabe, é igual ao torque 2.500 dividido tensão admissível 55 vezes 10 a sexta. Tá aí. Pessoal, esse exercício aqui todos eu tirei do livro do Hibbeler, tá? Desculpa, Hibbeler não, do Beer Johnston, tá?
do Beer. Tá lá na bibliografia que eu já passei para vocês. Ótimo. Então, π, agora eu vou multiplicar aqui, tá? Π vezes o C2 é metade de 72, vai ser o quê? 0,036 a quarta, menos C1 a quarta, dividido por 2 vezes 0,036, é igual, tá? Quanto que dá 2.500 por 55 mega? 4,54 vezes 10 a menos 5. 4,54 vezes 10 a menos 5. Tá? Agora, vamos lá. Com calma. Quanto dá π vezes 0,036 a quarta? Só esse pedacinho aqui de cima. Esse pedaço aqui, ó. Quanto que dá isso? 5,27,6 vezes 10 a menos 6. 5,276 vezes 10 a menos 6. Menos C1 é igual. Quanto que dá 2 vezes 0,736 vezes 4,54 vezes 10 a menos 5? 3,26,88 vezes 10 a menos 6. 26,88 vezes 10 a menos Vezes 6? 10 a menos 6. É. C1 a quarta, né? Opa, tem um errinho, ó. Que eu esqueci aqui. Tá certo sua conta, eu só esqueci de passar o π para cá. Continuar com o π, né? Aqui tem um π. Aqui, ó, vezes 10 menos 6, né? Menos π C1 a quarta. Beleza. Agora, quanto que dá o C1? Faz aí. Zero vírgula 028. Isso. 0,028 metros. Beleza. Show de bola. Agora, a gente precisa saber que espessura que dá isso, né? Que espessura mínima que é essa, olha. Se eu pegar o C1, desculpa, o C2 menos o C1, eu vou encontrar qual que é a espessura mínima requerida. Então, espessura é igual a 0,036 menos 0,028. T igual a 7,72 vezes 10 a menos 3. Dá 7,8, né? Vezes 10 a menos 3. 0,0077, né? 0077. Ah, quanto que deu então? Pera aí, fala pra mim. É 7,8 ou 7,7? Tá bom. Aí eu pergunto pra vocês. Qual vai ser a espessura que nós vamos utilizar? Qual tubo que nós vamos comprar? Utilizar Pode ser de 8, né? Com T igual a 8. 8 milímetros. Por que 8? Se a gente utilizar o de 6, ele não suporta. O mínimo que ele, né? Vamos colocar aqui, ó. Tem que ser maior ou igual a 7,8. Então, o mínimo que ele suporta é 7,8 e o próximo, né? Que é vendido é o de 8. Certo? Certo. Dúvida?